Oi, gente! Vim mostrar como que eu fiz esse fundo para bolsa, retangular. Eu vou demonstrar aqui dois modelos. Esse aqui, que dá para ser, dependendo de quantas correntinhas a pessoa fizer aqui, ele vai ficar mais comprido, menos carreira, ele fica mais fino. Esse fundo, ele é feito por um fio de polipropileno de 2,5 milímetros. Dependendo do fio, vai ter que fazer mais carreiras, mais pontos aqui dentro desse espaço. Então, o resultado ficou aqui desse modelo para esse fio aqui. Dependendo se o fio for mais fino, vai ter que acrescentar mais pontos. Aí vai ter que testar. Então, esse modelo aqui, eu tenho esse modelo simples. Então, eu tenho esse modelo simples. E com o mesmo produto, eu fiz aqui esse modelo estruturado. Aí eu vou demonstrar aqui como que eu fiz para ele ficar aqui durinho. Que é o segundo vídeo que eu vou postar. Vou postar um vídeo do fundo em um dia e o vídeo da bolsa no outro dia. Tá? Eu tô ainda fazendo a bolsa. Ela vai ter uns detalhes aqui do lado, então para adiantar o vídeo eu tive que finalizar o vídeo do fundo. Os materiais que eu vou usar para o fio é uma agulha de 3 milímetros, tesoura, isqueiro, uma agulha de tapeceiro. E o fio que eu estou usando é esse fio de polipropileno de 2,5 milímetros, de 2,5 a 3 milímetros. Porque para ficar com esse resultado, eu testei só com esse fio. Porque eu já fiz trabalho desse modelo, desse mesmo tipo de quantidade de pontos, que eu precisei colocar 5 pontos aqui na primeira carreira. E aqui nessa peça eu tenho 2 pontos. Então, quem fizer com outro fio, pode ficar repuxado ou embabado. Assim, frouxo aqui na ponta, embabado e embabadado. E aqui, esse fio, ele tem 2,5 a 3 milímetros. Eu usei uma agulha 3. Pode testar também um fio que use agulha número 3 milímetros para ter esse mesmo resultado. Para ficar aqui a peça estruturada, para dar essa estrutura aqui, eu vou precisar de um estruturador. No caso dessa peça, eu usei essa tela, ó, uma tela plástica. Eu vou deixar no fundo, na descrição do vídeo, o link de onde eu comprei essa peça aqui. Quem quiser esse produto aqui, que é a tela plástica. Outra opção é o recouro. Aí tem que pensar direitinho, porque esse aqui, o recouro, pelo menos, não pode ficar lavando. O plástico já é uma peça que pode ficar lavando. Tem o EVA, ó, tem o EVA também. Eu não encontrei o meu EVA grosso. Ele vende também um EVA mais grosso, ó. Porque eu não achei aqui o que eu tenho, um EVA mais grosso. Mas é esse produto aqui que usa para criança, né, escolar. Trabalho de escola. E pode ser usado também a caixa de leite, tá? Ó, essa caixa de leite aqui, ela tá dupla. O problema da caixa de leite é que aparece a cor, a marca pode aparecer, ó. Se esse furo aqui ficar maior, vai aparecer. Pode pintar a caixa de leite com tinta de artesanato, tá? PVA, tinta para artesanato, ó, acrílica ou PVA. Pode pintar a caixa de leite. Ou usar ela pelo lado contrário. Essa linha aqui, pelo menos, ela é cor tipo prata, é um rami. Então, se eu colocar lá a caixa de leite ao avesso, ela pode dar resultado. Dá pra fazer. Dá pra usar também aquelas pastas polionda, pasta de escola de plástico, pasta que usa pra guardar documento. Isso quem quiser a peça estruturada. Se não, dá pra fazer assim, desse mesmo jeito aqui, igual essa minha aqui.
Então vamos lá ver como que eu fiz esse fundo. Vou começar fazendo a laçada inicial. E 16 correntinhas. Faço 3 correntinhas, que representa um ponto alto, mais uma correntinha de espaço, laço. No quinto ponto, eu faço um ponto alto. Laço no mesmo ponto, outro ponto alto. Então aqui fiquei com 3 correntinhas, mais um espaço e 2 pontos altos no mesmo espaço. Laço no próximo ponto, um ponto alto. Próximo, outro ponto alto. Vou seguir fazendo ponto alto em cada pontinho aqui, cada correntinha, cada ponto de base. Um ponto alto em cada espaço. Aqui no último ponto que eu fiz um ponto alto, eu faço outro ponto alto. Então ficaram com 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha de separação, laço, mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Outra correntinha de espaço, mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Laço e retorno fazendo. Aqui tá o ponto, ó, 2, um espaço, 2, um espaço, 2. Aqui em frente a esse ponto eu volto fazendo ponto alto, um ponto para cada ponto de correntinha. Consegui fazer ponto alto até aqui no final. Voltei com ponto alto. Aqui no último ponto, onde eu tenho aqui as 3 correntinhas que eu iniciei, eu vou fazer um ponto alto. Mesmo espaço, outro ponto alto. Uma correntinha. Mais um ponto alto. E aqui, 1, 2, no terceiro ponto, na terceira correntinha eu fecho a carreira. Eu pego as 2 alcinhas da correntinha para fechar. Então, em um ponto eu tenho 2 pontos altos, um espaço, 2 pontos, um espaço, mais 2 pontos. Contando com as correntinhas de início. Fazer 3 correntinhas. Dentro do espaço, vou fazer um esquema de 2 pontos altos. Uma correntinha,
2 pontos altos. Vou seguir fazendo uma carreira de ponto alto sobre todos os pontos altos da carreira aqui anterior. Eu vou começar o ponto alto nesse ponto aqui. Ele tá aqui bem no cantinho, porque eu fiz só uma correntinha e ficou com pouco espaço. Quem quiser faz 2 correntinhas. Eu faço uma para esse buraco aqui ficar mais fechadinho. Termino o ponto alto e sigo um ponto alto para cada ponto de base até o final da carreira. Seguir fazendo ponto alto. Seguir fazendo ponto alto até aqui, antes do espaço. Dentro do espaço, eu faço 2 pontos altos. Uma correntinha. 2 pontos altos. Gente, aqui eu faço uma correntinha só, porque eu quero essa parte apertada. Mas fica bem apertadinho mesmo. Quem quiser mais fácil de trabalhar, faz 2 correntinhas. Eu vou seguir fazendo uma só. Uma correntinha mais 2 pontos altos. Aqui eu tenho que puxar o ponto, aqui eu tenho que fazer, ó. O espaço tá aqui, aqui eu tenho 2 pontos para fazer, 2 pontos altos, um em cada um. Então eu pego um aqui. Outro ponto alto, um em cada ponto. Ó, aqui tá o espaço, 2 pontos altos. Uma correntinha, mais 2 pontos altos. Ó, vou começar a fazer a carreira de ponto alto, um em cada ponto, ó. O ponto já começo aqui, que ele fica bem escondidinho. Aqui eu faço o primeiro ponto alto. Seguir fazendo ponto alto até o final da carreira, até antes do espaço. Continuei seguindo com ponto alto. Ó, aqui é o espaço, 2 pontos altos. Uma correntinha. Olha, o ponto que eu tenho que começar a fazer ponto alto, depois do espaço, depois dos 4 pontos, é aqui, ó. Tá vendo? Como eu vou fazer mais 2 pontos, ele vai ficar escondido. Vou fazer mais 2 pontos. Fiz o espaço. Agora eu venho fazendo ponto alto, ó. Ele tá aqui embaixo. Fica bem escondidinho. Ponto alto. Agora eu venho aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Subo com 3 correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto,
outro ponto alto. Agora eu faço os 2 pontos altos dentro do espaço. Uma correntinha. Ó, o ponto que eu tenho que começar a fazer a carreira de ponto alto tá aqui, ó. Vai ficar aqui imprensado. Mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Quem não quiser ter esse trabalho aqui, é só fazer mais correntinhas aqui, 2 correntinhas, que esse ponto aqui vai ficar frouxo, só que vai ficar com o buraco aqui maior. Então venho aqui, começo a carreira de ponto alto, ponto sobre ponto. Um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer aqui até antes do espaço. Ó, seguir a carreira aqui no espaço, 2 pontos altos. Uma correntinha. 2 pontos altos. Laço, começo a carreira de ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Então aqui desse lado, nessa terceira carreira, depois dos 2 pontos juntos, eu tenho 2, 4, 6 pontos altos. Eu vou ter que ter 6 pontos altos do outro lado também. E aqui eu tenho que ter a mesma quantidade de ponto alto de um lado, tanto quanto do outro. Aqui dentro, 2 pontos altos. Uma correntinha. Ó, aqui que eu vou começar o outro ponto, a carreira de ponto alto, ó. Nesse ponto. Mais 2 pontos altos. Bom, cheguei no final da carreira. Aqui dentro do espaço. 2 pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos altos. Ó, ponto alto eu vou fazer aqui. Primeiro. Próximo ponto alto. Próximo, outro ponto alto. Então, aqui desse lado onde eu fiz, aqui tem os 2 pontos juntos. Aqui também, ó. Aqui eu tenho 2, 4, 6 pontos altos. Aqui desse lado eu vou ter que ter 6 também. Então, aqui, ó, 3, com mais 3, 6. Então, o que eu tiver de um lado, eu tenho que ter do outro, quantidade de ponto. Ó, no terceira correntinha. Na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Para a próxima carreira,
3 correntinhas, um ponto alto, próximo ponto, né? No próximo, outro ponto alto, próximo ponto alto, e aqui antes do espaço, outro ponto alto. Dentro do espaço, 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos. Vou voltar com a carreira de ponto alto, aqui, primeiro ponto alto. Próximo ponto alto. Vou seguir fazendo aqui a carreira de ponto alto. Aqui eu tenho os 2 pontos juntos, faço o último ponto alto aqui. Aqui dentro do espaço, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Volto aqui, o primeiro ponto alto. Então aqui vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. 2 pontos, um espaço, uma correntinha, 2 pontos altos. E aqui nesse ponto, eu volto fazendo a carreira de ponto alto. Vou fazer isso até chegar aqui. Aí venho para fechar esse lado, que vai ser igual a esse, mesma quantidade de pontos. Então aqui no final da carreira, ó, agora o próximo ponto é no espaço, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, o próximo ponto alto aqui, próximo ponto, no próximo ponto de base, outro ponto alto. Um ponto para cada ponto aqui de base. Então, 5 pontos eu fiz aqui. 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Então, 10 pontos aqui nessa carreira. No primeiro, no segundo, no terceiro ponto, na terceira correntinha. Fecho com ponto baixíssimo. Então, cheguei aqui. Agora eu vou fazer mais umas 2 carreiras para ver como que vai ficar o tamanho, tá? Mesmo esquema. Mesma quantidade de ponto de um lado e do outro. E desse lado aqui com esse, mesma quantidade de pontos. Então, gente, segui fazendo aqui o crochê. Fiz por 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras.
finalizando aqui o último ponto alto. E fechar com ponto baixíssimo. Já cortei aqui o fio e vou fazer o acabamento. Eu volto aqui. Aqui estão as 3 correntinhas, eu volto aqui no ponto anterior. Passar aqui pro lado de cá. E retornar onde sai o fio, com o fio lá pro lado de lá. Corto o fio e queimo um pedacinho aqui. Então tá pronto o fundo simples, né? Fiz desse jeito. Agora, para fazer o fundo estruturado, eu fiz outra peça com uma carreira a menos. Então, isso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E essa 1, 2, 3, 4, 5. E essa segunda com 6 carreiras. E a estrutura que eu vou usar é o plástico. Eu preciso cortar ele do tamanho do fundo menor. Eu vou unir essas duas partes. Vou colocar o lado do fechamento das 3 correntinhas para o mesmo lado. E vou unir aqui essas duas partes. Acontece aqui que eu tenho mais pontos aqui do lado maior do que do lado menor. Vou colocar um marcador aqui, onde tem o espaço de uma correntinha. Ou quem não tem marcador, usa uma outra linha para amarrar. Eu vou contar quantos fios tem, quantos pontos tem desse lado e do outro. 5 pontos eu tenho a mais desse lado do que do outro lado menor. Tenho 5 pontos a mais. Então eu vou ter que fazer a diminuição de 5 pontos. Então vou separar aqui 5 pontos, mais ou menos na mesma distância, para fazer o esquema de pontos, que eu vou fazer 2 pontos de um lado e 1 ponto do outro. Então mais ou menos eu conto a quantidade de pontos do lado maior com a quantidade de pontos do lado menor, vejo a diferença de pontos que eu vou precisar diminuir. E marquei aqui para não ficar um em cima do outro, tá? Só para ter noção mais ou menos de onde eu vou fazer a diminuição aqui, a união dos pontos.
1, 2, 3, 4. Vou começar aqui. Vou pegar os 2 pontos de um lado e os 2 do outro. As 2 correntinhas, alcinhas das correntinhas. Deixo um pouco de fio. E vou fazer um ponto baixo. É um ponto para cada... Eu vou respeitar todos os pontos do lado maior. Tenho que pegar todos os pontos. Mais um. Então, chegou aqui na marcação. Eu vou pegar um ponto desse lado. E um ponto do outro lado, normal. Agora eu pego o próximo ponto desse lado maior. E no mesmo ponto do outro lado, eu vou fazer o ponto no mesmo ponto que eu fiz anteriormente. Vou lá, vão ter 2 pontos do lado menor, vão ter 2 pontos, e do lado maior, um só. Então, fiz uma diminuição. Vou fazer mais um ponto para cada, um ponto de um lado e do outro, para fazer outra diminuição onde eu marquei. Próximo. Aqui o ponto tá, a correntinha tá vindo pra cá. Ó. E aqui tá ao contrário, mas não tem problema. Não tem como ficar de outro jeito, já que tá espelhado, né? Tá um de costas pro outro. Ou de frente. No caso aqui, costa porque tá no avesso, né? Próximo. Pego um do lado, no outro. Um ponto baixo. Agora, no próximo marcador aqui, eu vou fazer a diminuição. Pego comum, um ponto de um lado do outro. Agora eu vou pegar aqui no próximo, do lado maior. E do lado menor, eu vou fazer 2 do mesmo ponto. Onde já tenho aqui um ponto, eu faço outro. E volto fazendo, pegando um de cada lado.
Próximo já é o que tá marcado. Faço um comum, pegando os dois. E volto, pego um desse lado maior e o outro eu pego, repito no ponto anterior, onde já tem um ponto feito. Então fica assim, ó, a parte de dentro, onde tem dois pontos. Eu vou seguir fazendo até aqui no cantinho, para mostrar como que eu faço no canto. Já fechei aqui 3 partes. Ó. Coloco a tela, que ela é do tamanho, como eu falei, da parte menor. No caso, estruturador de tela. Já fiz as diminuições, né, pelo caminho aqui. No último ponto aqui desse lado. E já passo para o outro lado. Aqui onde eu fiz o espaço, ó, nesse ponto aqui eu não faço ponto. E sigo terminando de fechar a peça. O estruturador já tá lá dentro, é só contar aqui, fazer as diminuições e fechar aqui no cantinho. Então, cheguei fechando toda a peça, fiz o último ponto desse lado, vou pro outro lado. Agora eu corto o fio. E vou fazer aqui o acabamento. Esse aqui eu vou arrematar por dentro. E esse aqui eu venho aqui no ponto, sem ser o que eu comecei. E faço aqui o remate do fio.
O que acontece aqui, eu comecei aqui no meio da carreira, mas nessa peça aqui, porque essa aqui é uma mochila que eu vou fazer. Mas eu poderia ter começado a carreira no cantinho, bem no cantinho, que fica, eu acho que fica melhor para disfarçar a subida de carreira. Tá? Mas como aqui eu vou fazer um ponto diferenciado, não vai ter problema nesse trabalho aqui. Mas nesse aqui, ó, eu fiz o ponto no canto, ó, bem no cantinho. Eu fui subindo, eu comecei aqui, ó, e bem no cantinho mesmo, eu contornei toda a peça prendendo os dois forros, as duas partes. E depois fui fechando a carreira aqui nesse canto. Eu vou mostrar no próximo vídeo, que é a subida da bolsa. Aí aqui a marca do ponto alto, ó, ficou aqui, bem numa das laterais. Só que aqui nesse caso eu vou cobrir esse buraco que ficou aqui. Ó. É a carreira de ponto alto, a subida ficou marcado, né? Eu vou cobrir esse pedaço. Então foi assim que ficou esse fundo para bolso estruturado. Tá? Ele fica bem gordinho. Ele reto fica porque tem duas camadas de fio aqui. Quem fizer com fio mais grosso pode ter o risco de ficar muito pesado o trabalho. Vai ter que testar. Eu só testei nesse fio aqui. Tá? Quem fizer com o fio náutico número 5, pode ficar bem pesado o fundo. Aí se for uma bolsinha pequena até dá. Mas nesse caso aqui que eu vou fazer a mochila, não recomendo. Então foi assim que ficou o fundo para bolsa estruturado. Vamos pro próximo vídeo agora, da parte da subida da bolsa. Esse fundo vai ficar aqui no canal separado o vídeo, porque eu posso usar para fazer outras bolsas. Eu já recomendo o fundo pronto, tá bom?